Com a cidade, hein? Rapaz, que pancada feia, hein? Centrão de Londrina, Benjamin Constant, o ônibus veio com tudo, fez um strike ali, acertou vários carros, acertou motos, pessoas se machucaram. E foi feito um laudo da empresa, a Londrisul, que gerencia o transporte coletivo em parte da cidade, e também da empresa que construiu o ônibus. A empresa que construiu o ônibus fez um laudo. Wesley, o motorista ele foi demitido por justa causa, porque disseram que não havia problema no ônibus. O que aponta esse laudo? O que diz esse laudo com relação a esse gravíssimo acidente registrado no Centrão, hein? Esse acidente aconteceu no dia 1º de setembro, né? Já são quase 2 meses, então, desse acidente que aconteceu na rua Benjamin Constant. Nós fizemos uma cobertura completa deste caso até hoje, inclusive com diversos desdobramentos. E agora, então, tivemos acesso ao laudo que foi produzido pela empresa Volvo Veículos do Brasil, que é a empresa, então, que fabricou este ônibus, que foi comprado pela Londrisul. A Londrisul é uma concessionária, uma das vencedoras, então, da licitação do transporte coletivo em Londrina, responsável por 35% do serviço. Esse ônibus, ano fabricação de 2013. Segundo os técnicos e engenheiros, que vieram até Londrina poucos dias depois do acidente e analisaram, então, esse ônibus do transporte coletivo, ele não apresentou nenhum tipo de falha, ou seja, não teve nenhuma irregularidade encontrada. No dia do acidente, o repórter Pedro Marconi fez uma cobertura especial no Cidade Alerta Londrina. Inclusive, ele conversou com o motorista do ônibus, que preferiu não gravar a entrevista naquele dia. E o motorista relatou que o acelerador do ônibus teria travado. E por esse motivo, então, teria acontecido um acidente que envolveu outros 14 veículos e deixou algumas pessoas com ferimentos leves no momento do acidente. O detalhe, é que os técnicos, então, e engenheiros da Volvo afirmaram que não houve nenhum tipo de problema no acelerador do veículo. Todos os testes realizados mostraram que a peça estava totalmente regular, ou seja, sem nenhuma falha. Um outro ponto muito importante, então, deste laudo aponta que, se caso o acelerador e o freio tivessem sido acionados ao mesmo tempo, segundo o laudo produzido por esses técnicos, o motor entraria, então, em rotação de marcha lenta, ou seja, o acelerador seria desativado e o freio, então, seguraria este veículo. Segundo o laudo produzido, afirma, então, que de forma inquestionável o motorista não teria acionado o freio no momento deste acidente, ou seja, ele não teria apertado o pedal do freio quando aconteceu esse acidente. Esse laudo foi contratado inclusive pela empresa, pela própria Londrisul. E baseado nesse resultado, então, a empresa decidiu demitir o funcionário que tinha muitos anos de experiência no transporte coletivo, mais de 20 anos, por justa causa. A nossa produção entrou em contato hoje com o Sintrol, com o presidente José Faleiros, o sindicato que representa os trabalhadores do transporte coletivo em Londrina. O José Faleiros afirmou, então, que está dando toda uma assistência para esse funcionário e também até uma assistência jurídica para ele entrar na justiça e tentar reverter, então, esse cenário, já que ele foi demitido por justa causa, ou seja, saiu sem direito a nenhum benefício. Como o laudo foi contratado pela própria empresa, o sindicato, então, relatou que o motorista deveria buscar um laudo produzido, por exemplo, pela Polícia Civil ou o Instituto de Criminalística de Londrina. Ainda existem, pessoas que se envolveram nesse acidente, apesar de ferimentos leves, mas tem uma mulher, então, que ela era passageira do ônibus que se envolveu nesse acidente, ela teve um ferimento na mão e até hoje, então, convive com as sequelas desse acidente. Ontem, o repórter Pedro Marconi conversou com ele e mostra o drama com ela e mostra o drama vivido por essa mulher. Vamos assistir. A foto foi tirada logo após o acidente e mostra a mão inchada da passageira de 52 anos. Quase 2 meses depois, a situação é essa. A nova imagem revela que o problema piorou, assim como as dores. A mulher foi uma das vítimas do engavetamento que envolveu o ônibus da Londrisul e outros 14 veículos no centro de Londrina.
Ela estava dentro do coletivo no momento da batida. Ela estava sentada. Como o ônibus não possui nenhum tipo de cinto, com o impacto da batida, ela imediatamente levou os braços para frente para se proteger, né, causando uma lesão no braço e na mão esquerda. Foi uma contusão, que depois chegou a inflamar. Então, no momento, ela está utilizando medicamentos. Ainda assim, ela está inapta para exercer qualquer tipo de função, inclusive atividades do cotidiano. A passageira entrou com uma ação contra a prefeitura e a concessionária por danos morais e materiais. A defesa pede R$ 10.200 de indenização. Ela ficou com trauma de utilizar o transporte coletivo. Então, quando ela precisa ir para algum lugar, ela tem que utilizar algum aplicativo. Então, ela está tendo custos, né, para utilizar esse transporte, quando ela precisa ir para uma consulta médica, fazer um exame. Segundo a defesa, a mulher tinha acabado de sair da agência do trabalhador e estava a caminho de uma entrevista de emprego para a vaga de auxiliar de cozinha quando aconteceu o engavetamento. Com sequelas do acidente até hoje, ela continua desempregada. A defesa diz que a Londrisul teria entrado em contato com a passageira apenas uma vez. A Londrisul chegou a ligar para ela, perguntou se quebrou algum osso e ofereceu apenas um medicamento para dor. Apenas isso. E ela utiliza, no momento, analgésicos e antibióticos. Além da mulher, outras 3 pessoas ficaram feridas. Um passageiro e mais 2 ocupantes de um dos carros atingidos pelo coletivo, sendo uma criança. O motorista do ônibus foi mandado embora por justa causa. Ele garantiu que o acelerador do veículo teria travado. Já a Londrisul afirma que uma perícia particular provou que teria ocorrido falha humana. Quem é vítima no meio dessa história só quer saber de solução. Nós esperamos que a Londrisul tente fazer um acordo administrativamente, porque eu acredito que quanto mais um processo se estenda, mais abalo emocional o cliente tem. Então, assim, seria interessante a empresa ofertar o reembolso de todos os gastos que ela estiver tendo com um tratamento médico e uma indenização, uma compensação por aqueles danos morais que ela tem sofrido. Tudo isso agora vai ter que ser pago pela empresa, né? Os custos, os gastos com todos os veículos ali, porque o prejuízo foi gigantesco, né? Foi um strike. Eu acho que houve uma preservação de vidas, porque poderia ter terminado numa tragédia. Esse acidente gravíssimo registrado no centro da cidade. Menos mal que ninguém morreu, mas os traumas ficam. Como é o caso dessa mulher que não consegue hoje pegar um ônibus, não consegue entrar no ônibus. E não cabe a gente julgar que falar é frescura. Se fosse você, seria diferente. Então é complicado isso daí, A justiça que vai dizer, né, se a pessoa tem direito ou não. A pessoa entrou, acionou a justiça para requerer uma indenização de mais de R$ 10.000. Vamos ver qual que vai ser o entendimento por parte da justiça.